Elivaldo Barbosa, há 50 anos atrás era criado o Ato Institucional número 5. Exatamente, foi a edição de um ato marcante e que consolidou o regime militar iniciado em 64 e consolidado exatamente em dezembro, no dia 13 de dezembro de 1968, sob o governo do general Costa e Silva. Para Hélio Gaspari, foi o momento em que a ditadura realmente mostrou a sua face. O golpe dentro do golpe. Quem fala sobre esse assunto é Délio Rocha, direto de Brasília. Délio, boa tarde para você, Délio. Boa tarde, Joelso Jordani, boa tarde ao Elivaldo Barbosa e a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. E esse momento, o AI-5, Joelso, é considerado o golpe dentro do golpe exatamente porque permitiu uma maior radicalização do regime, legitimou muitos abusos que já eram cometidos e permitiu que o Executivo Federal, que o presidente da República tivesse muito mais poderes para fazer o que quisesse naquele período, Joelso. E aí, em função desse ato institucional número 5, aumentaram as perseguições políticas, as prisões políticas, muitas pessoas torturadas nos porões da ditadura militar, e esse ato institucional vigorou por quase 10 anos, até ser revogado pela emenda constitucional número 11, isso em outubro de 1978, mas já dentro daquela abertura promovida pelo então presidente Ernesto Geisel. Agora, hoje, Joel, isso aí que se faz 50 anos, que se completa 50 anos do ato institucional número 5, a Câmara Federal fez uma sessão especial e o que a gente viu hoje aqui no Congresso foram muitos parlamentares se manifestando sobre essa data que faz parte da história brasileira. Vamos acompanhar na reportagem. 1968 entrou para a história mundial como o ano que não acabou. No Brasil, 1968 seria marcado pelas grandes manifestações contra a ditadura militar e em defesa da liberdade. Foi nesse contexto que o general Costa e Silva, então presidente do país, baixou o AI-5, que dava início à fase mais dura e repressiva do regime militar. O AI-5 ampliou os poderes do executivo e legitimou muitos abusos cometidos pelo regime em vigor. O decreto permitiu ao presidente da República fechar o Congresso Nacional, fazer intervenções nas assembleias legislativas e cassar o mandato de muitos parlamentares. Além disso, o AI-5 também suspendeu o direito à garantia do habeas corpus. Os 50 anos do AI-5 foram lembrados hoje em uma sessão especial da Câmara, com muitos depoimentos e com a exibição de cartazes com fotos de pessoas que participaram dos movimentos de resistência à ditadura. Quem não se lembra do passado corre o risco de revivê-lo, então a gente tem que deixar viva essa memória. Nós viveremos um tempo de muita dificuldade, inclusive sob a égide da ortodoxia neoliberal mais radical, onde o Estado tem que ser exterminado. As deputadas federais Luísa Erundina e Jô Moraes, que eram militantes de esquerda durante o regime militar, relatam como era difícil viver no Brasil do AI-5. Nós tivemos companheiras e companheiros que viveram na clandestinidade e a perspectiva do que poderia vir a acontecer. Quer dizer, foi um longo período de 21 anos, não se tinha segurança, não se tinha liberdade, não havia liberdade de expressão, não havia direito à organização, à participação, enfim, era um período muito difícil. Basta dizer que no sábado seguinte, ao 13 de dezembro de 1968, eu fui para a feira distribuir uns panfletos e a polícia foi atrás de mim para me perseguir. Basta dizer que minha mãe morreu sem que eu pudesse ir no hospital porque a polícia estava me esperando. É isso que é o autoritarismo, é isso que é a ditadura. As duas parlamentares também lamentam que ainda hoje existam pessoas que desconhecem ou neguem a violência cometida no Brasil da ditadura militar. Um acontecimento dessa ordem, cujas sequelas ainda permanecem nos dias de hoje, e as ameaças, inclusive, à própria democracia, esquecer esses fatos ou negar a sua existência, como alguns o fazem, é algo que contraria
o compromisso com a democracia, com as liberdades, com os direitos humanos. O país hoje precisa de segurança, precisa, sobretudo, de emprego, precisa de alternativa para a juventude, de acreditar que tem esperança. Mas não é com um revólver ou com a prisão das pessoas que se cria empregos. Joelson, a gente viu aí o depoimento dessas duas parlamentares. Eu queria destacar o caso de Jô Moraes, que é do PCdoB de Minas Gerais. Ela perdeu então o companheiro dela, morto pela tortura nos porões da ditadura, exatamente nesse período aí em que ela foi presa juntamente com o marido que ela tinha na época. E no Piauí, Joelson, a gente pode citar aqui um caso de um parlamentar que foi vítima do AI-5, no caso, o ex-governador Chagas Rodrigues, que na época, quando o AI-5 foi baixado, ele ocupava aqui o cargo de deputado federal, só que acabou aí sendo cassado pelo regime. Joelson. Muita coisa aconteceu no período do regime militar, muitas coisas que a gente não quer ver voltar. O ato institucional número 5 foi uma forma de progredir com esse regime, na prática apertar os parafusos ali da regime militar. É uma data que não tem o que se comemorar, não tem o que se festejar, mas é uma data para não ser esquecida também, Elivaldo Barbosa. Claro, claro. Porque reforça a importância que nós devemos dar à democracia, não é verdade? E esse lugar que você está aí, Délio Rocha, é um lugar que nos dá a garantia, a certeza de que nós teremos sempre a nossa representação, nós seremos sempre ouvidos, a caixa de ressonância do povo, que é o Congresso Nacional, que não pode ser fechado, não pode ser tocado, é lugar sagrado. Estou certo ou estou errado, meu caro Délio? Certíssimo, Joelson. Aqui sempre foi um lugar de resistência contra as ditaduras, não só contra a ditadura militar, a mais recente, mas contra outras ditaduras também, antes mesmo do Congresso Nacional funcionar aqui em Brasília. Joelson, por mais que se critique o Congresso Nacional, por mais que haja crítica contra o trabalho de deputados e senadores, a gente não pode negar a importância dos parlamentares, são eles que nos representam aqui em Brasília, são eles que fazem as leis que regem o nosso dia a dia e, portanto, eles que colocam limites na nossa sociedade. Portanto, é muito importante a gente ter um Congresso Nacional livre, a gente ter os poderes independentes, não pode ter um maior ou menor do que outro, porque senão a democracia nunca vai ser plena. Joelson. Verdade, Délio. Obrigado, Délio Rocha, direto de Brasília. Obrigado pelas informações. Délio Rocha, muito obrigado. Elivaldo, por hoje é só. Por hoje é só? Para você. Para mim, amanhã tem mais. Para mim, muita lenha para queimar.